Com o Fernando que é bom, né, gente? Fernandão bota musiquinha de fundo. Eu não sei como é que ele faz isso, cara. Eu queria saber esses detalhes. Não sei nem atualizar o Instagram, né, Bruno? Imagina botar uma música aqui, cara, de fundo ainda. Vou chamar o Toshi aqui, depois a gente dá o início. A gente segura um pouquinho a onda ainda. Olá, Toshi. Olá, André. Tudo jóia? Você tem como, Toshi, deixar o seu celular em pé para a gente, Vou daí a gente deixar, não vou fica assim. deixar, vou deixar. Silvia Simone aí. Tocho, quer dizer então que eu diria que nesses tempos de live nós conseguimos então fazer com que você se apresente numa live, né? Dá para falar isso com orgulho, né? Ah, não queria não. Não, não, não aceita, Tocho, não aceita os outros para eu poder dizer assim que a única live que você participou foi da nossa. É, é muito esquisito isso. Acho que eu sou da época, geração antiga. Não, realmente é curioso, né? Toda essa questão tecnológica aí, porque nós fomos jogados para dentro dela, né? Eu resisti. O meu caso não foi live, o meu caso foi para dar aulas, né? Então, com a Aham, pandemia, quando as instituições aí missiológicas, teológicas e tal, começaram a se organizar para fazer a aula por online, aí quem resistiu fui eu, Tocha. Aí eu olhei e falei, cara, isso não vai dar certo. Esse negócio, eu sou muito desse contato pessoal, né? Acabou que deu certo, mas não é a mesma coisa, isso não tem jeito. Né? Sempre é melhor estar na sala de aula, interagir com os alunos, sim, estar ali sim. olho no olho, né? Aham, é. É bem esquisito, diferente. Ah, você vê que tem um monte de gente ouvindo, sei lá, eu também estranho, sem ver a cara deles. A gente, uma coisa que me incomodava aqui no Instagram a gente ainda consegue olhar ali no chat, tal, o pessoal que está entrando, né? Eventualmente a interação. Mas o ruim é quando você está falando, por exemplo, numa apresentação, quando eu estou dando aula, tem uma das plataformas que eu não enxergo as pessoas, né? Então eu estou falando o tempo inteiro, assim, crendo que tem gente lá do outro lado, né? Desafio de fé, né? Desafio de fé. Crendo sem Isso, ver. Crendo sem ver. exatamente, exatamente. Aí aqui pelo menos, né? A gente tem aí eu e você que dá para olhar e devagarinho a gente vai vendo aí Pelo o pessoal menos. chegando, né? Pelo menos. Aham. Toshi, Diga. deixa eu aproveitar esse iniciozinho aí que o pessoal está chegando e eu acho que dá para a gente adiantar um pouco a sua história da chegada aí em Brasília.
como pastor da Aliança, né? Eu conheço ela um pouco, mas eu imagino que algumas pessoas que já estão entrando aí não conhecem. Eu acho que é uma história legal, e aí, a partir dessa sua história, porque eu sei que você também está há muitos anos na mesma igreja, o que também é uma coisa relativamente rara no ministério pastoral, né? Você ter um pastor tantos anos na mesma comunidade cristã, né? É comum, às vezes, que os pastores mudem de cidade, etc., né? Quando não mudam de cidade, às vezes, de uma igreja local para outra, né? Então, acho que isso já é bastante curioso, assim, de ouvir um pouquinho da sua história disso, e aí depois a gente falar um pouquinho nesse contexto já da sua igreja local, né? Falando a sua igreja no bom sentido, né? A igreja que você pastoreia, melhor dizendo, né? Nessa relação com missões. Conta um pouquinho para a gente da sua chegada aí no Núcleo Bandeirante, como é que foi isso? Bom, eu não sei se tem alguma novidade, né, na minha chegada aqui a Brasília. Na verdade, eu não sei se tem alguma novidade. A minha origem, eu conheci a Cristo e fui batizado na Igreja Aliança lá de Rude Ramos, né? E eu não era de uma família cristã, era uma família de tradição budista. E essa igreja que trabalha com essa etnia japonesa, né? Na verdade, lá em Rude Ramos, cativou, acho que, meu coração, e isso foi muito importante. Aí, nessa história, encurtando bem a história, assim, em pouco tempo, eu larguei a minha carreira de engenharia e fui fazer teologia. E aí me tornei pastor. Em 85 eu me formei. Em 88 eu fui ordenado pastor da Sembrás. Parece que, eu não sei se eu estou enganado, eu sou o primeiro pastor brasileiro ordenado, né, pela Sembrás. Uhum. Me parece que eu sou o primeiro que fui ordenado, assim, oficialmente falando, né? Porque naquela época tinha o Sim. Sérgio Pinto, essa turma toda, Milton também, mas eles não eram ordenados ainda, né? Então, aí Aham. depois disso, em 88, fui ordenado, pastorei a igreja de Rude Ramos até 91. Aí em 91 até 92 eu fui para o Japão e depois Uhum. eu fui receber um convite da igreja aqui de Brasília, né? Para pastorear a igreja daqui. E eu creio que um ponto interessante é que desde 83 a Igreja Aliança de Brasília me convidava para pregar aqui em Brasília. Desde Aham. 83 eu vinha aqui todos os anos, acho que eu vinha umas 3, 4 vezes por ano, eu vinha de um ônibus para cá. Eu era seminarista, então eu já vinha cuidar dos jovens aqui. E em Uhum. 93, na verdade, 10 anos depois, eu fui chamado para ser o pastor titular dessa igreja. Outra questão interessante e Uhum. curiosa é que, quando eu fui para o Japão, eu fiquei na igreja Aliança de Matsuyama, que é a igreja que enviou a missionária, a dona Mutsuko Ninomiya, aqui para Brasília, a igreja mãe dela. Então, coincidentemente, né, minha esposa sendo japonesa, ela não pôde ter a renovação do visto de permanência aqui no Brasil, e eu tive que ir então para o Japão para acompanhar, para a gente entrar com um novo processo de pedido de visto. Já que a gente foi para o Japão, então Uhum. eu vou estudar lá no Japão. Eu vou estudar, fiz 2 anos lá no Japão, ajudando a igreja lá, aliás, de Matsiel, mas também estudei nesse período, né? E Uhum. aí conseguimos a documentação. Deus nos deu a graça de dar nos o nosso único filho, né? Lá no Japão. E essa igreja Aliança de Matsuyama que eu trabalhei, que me acolheu lá no Japão, que é a mesma igreja da dona Mutsuko Ninomiya, também é a mesma igreja da minha esposa. Minha esposa também era Aham. membro daquela igreja, ela era obreira, trabalhava naquela igreja também antes de casar comigo. Então a gente tinha essa história toda, né? E eu acho que para dona Mutsuko, Uhum. né? Dona Mutsuko chamar a mim e a Hiroko, né, para ser pastores ali, para ela era uma grande alegria, porque a Hiroko era também da mesma igreja dela lá do Japão, né? Então acho que isso que foi Sim. um outro fator assim que foi bem interessante a nossa vinda para cá, né?
Uhum. E nessa história Quando, toda, então, 27 anos que eu estou aqui. então, quando você chegou já casado ou foi depois? Quando você começou o ministério pastoral no Núcleo Bandeirante, você já estava casado? Sim, casado com meu filho, porque eu voltei do Japão com ele, com meu filho que nasceu Ah, lá. isso. Esse era o ponto que Sim. eu perdi ali. Aham, Aham, aham. aham. E tá há 27 anos aí. Sim, 27 anos aqui. Você foi então o primeiro pastor a assumir a Nacional. igreja, na verdade, Primeiro pastor nacional, né? nacional. A assumir aqui. Aham, E também eu fui o primeiro pastor nacional a assumir em Rude Ramos, porque Rude Ramos sempre tinha um sim. pastor de fora, um pastor japonês. Então eu fui o primeiro nacional em Rude Aham, Ramos e depois também eu fui o primeiro pastor nacional. Bom, aqui em Brasília e continuo sendo o primeiro. aham. Mas de fato, né, Tocha, é assim, eu acho que é uma bênção para a igreja, para você. Isso não significa, evidentemente, que não teve vários altos e baixos nessa caminhada, né? Dificuldades que se impuseram. Mas eu olhando como uma geração relativamente mais jovem aí que veio atrás, né, de você, do próprio pastor Jurandir, do pastor Milton, que hoje está em Curitiba, né? Entre outros pastores aqui, não quero ser injusto, mas tem vários aí dos pastores mais experientes que nós, né? Mais tempo de ministério. Para mim, isso é encorajador. Não são todas as pessoas que têm assumido longos anos de compromisso numa mesma igreja local, né? De fato, assim, isso é uma benção olhar para a vida de pessoas como vocês que têm dado essa caminhada, né? E tem dedicado uma vida inteira a uma comunidade local, né? De fato, muito legal isso mesmo. Toshi, com relação ao trabalho missionário, olha só, até quero aproveitar a live para encorajar o pessoal para na semana que vem, na live da terça-feira que vem, não só estarem presentes, mas também convidarem outras pessoas da igreja, ou para assistirem junto, se não puderem assistir junto, mas encorajar a pessoa a estar presente, porque vai ser o lançamento oficial da nossa promessa de fé para o ano que vem, né? Então, puxa, é importantíssimo, assim, né? Eu sei que muitas pessoas têm compromissos de lives também, né? De internet, de discipulado, enfim, né? Hoje em dia está todo mundo conectado. Mas todos aqueles que puderem, se você puder convidar as pessoas a estarem presentes, vai ser ótimo. E hoje o que nós estamos fazendo aqui seria um pré-lançamento. E qual é a razão de estar conversando com o Toshi aqui, né? Primeiro, assim, para vocês saberem, foi difícil convencer o Toshi a estar presente na live. O Toshi estava resistindo aí à tecnologia. Mas uma coisa que eu encorajei o Toshi, e isso eu posso falar para vocês assim de coração, foi o que eu disse para ele, né? O Toshi conhece tanto dos processos da aliança, ele conhece tanto sobre os projetos que nós tivemos na denominação, desde plantação de igreja até o início dessa promessa de fé, que, se eu não estou enganado, aí agora o Tocho vai poder dizer isso para nós, né? Porque eu tenho certeza que ele vai lembrar. Se eu não estou enganado, isso começou com uma campanha chamada Um Real para o Reino, né? Eu não sei o que tinha antes do Um Real para o Reino. E aí eu insisti muito com o Tocho falando isso. Falei, Tocho, você tem que estar nessa live com a gente, porque vai ser muito legal a gente Aham. puxar um pouco dessa nossa história missionária também da aliança, e o Toshi conhece muito sobre isso, e ao mesmo tempo, claro, conectar a igreja que o Toshi tem pastoreado aí há 27 anos, né? Mas enfim, Toshi, foi com um real para o reino mesmo que começou essa história? Conta aí pra gente um pouquinho.
Bom, na verdade, já que o André me pressionou a participar dessa live de hoje, já que já que a gente sai na chuva, né, é para se molhar, né? Então, Isso. eu fui atrás dos meus arquivos aqui, diante do comentário do André, e eu, assim, achei vários documentos aqui, na verdade, e depois a gente vai compartilhando aqui. Na verdade, só para a gente poder entender, a Sembras, a Aliança Cristã Missionária Brasileira, ela foi fundada, né, como organização, como denominação em 1978, tá? Por causa da falta de tempo, não dá para a gente entrar em tantos detalhes, mas em 1987, ou seja, 9 anos depois da sua fundação, foi fundado, na verdade, num concílio, 10º concílio da Assembleia em janeiro de 87, diz que da pastor David Jones e Sérgio Moraes Pinto, né, eles foram para o Zaire para ajudar os refugiados cabindenses, né, e de fala portuguesa. E tudo começou com esse projeto missionário, na verdade, que o David Jones e o Sérgio Pinto, né, foram para lá e eles começaram a dar um apoio com literatura, apoio com treinamento de liderança, apoio com, sabe, vários tipos de suporte, até financeiro, até de pagar bolsa de estudos para cabindenses serem formados pastores, que, muito interessante essa história, que eles se formaram, voltaram para a Cabinda, se tornaram pastores ali. Então, hoje, Angola, né? Ele tem fruto de um trabalho daquela época que nossa Aliança Brasileira foi dado início. Então, esse concílio, na verdade, ele começou, quer dizer, foi proposto pelo David Jones, nesse concílio, em 87, para que se criasse a Comissão de Missões Transculturais. Então, tudo começou aqui. Comissão de Missões Transculturais. Lembra dessa terminologia, né? Era o nome, era o nome do... Tá travando você. Você tá travando aí. Agora, Toshi, sabe que eu tenho isso na memória. Isso foi em qual ano que você disse? A Comissão de Missões Transculturais? 1987. Eu me converti, se não me falha a memória, em 90, 91. Então, eu acho que eu peguei, sim, eu ainda peguei essa comissão funcionando ali na frente. Eu lembro desse nome. Aí que aconteceu. O concílio, então, decidiu uma verba de 500 cruzeiros, ou cruzados, naquela época, né? Na verdade, para esse, eu não sei agora esse CR cifrão aqui, mas foi decidido um valor de R$500, 500 cruzeiros, e para essa mesma comissão, foi elegido o pastor Davi Jones e Francisco Pinilla como membros da Comissão de Missões Transculturais. Essa é a primeiro pontapé de missões, tá? E aí, assim, aí aconteceram outros concílios, na verdade, que não vai dar tempo a gente conversar todos eles, na verdade, mas, assim, o que aconteceu foi o seguinte, num certo ano, né, fundou-se a Amacos. Sim. A Amacos foi fundada em 91, né? Foi fundada em 91. Aí nós, da Departamento de Missões, fizemos esse folder, né, da Amacos, explicando o que é a Amacos. Isso foi em 91. E o que é a Amacos? Agência Missionária Aliancista do Cone Sul. Então, com a questão do Mercosul, né, naquela época, né, também houve um encorajamento da gente poder fazer missões, não a parte comercial, mas agora a parte missionária em conjunto. Então, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai se uniram para fazer projetos missionários em parceria. Então, cada igreja nacional contribuía com um valor, e o projeto missionário da Amacos, o primeiro foi
fundar uma igreja aliança na Bolívia. Não tinha igreja aliança na Bolívia. Não tinha igreja aliança na Bolívia. Então eles acharam que é um desafio, então mandaram um missionário lá. E eu lembro naquela época, num concílio, que a igreja aliança brasileira tinha que oferecer $300, na verdade, né, por mês para sustento do projeto missionário. Ou seja, Argentina, Brasil e Chile tinham que ofertar $300 cada país para missões lá em Amacos, né? Uma vez que o trabalho lá de Cabinda havia se encerrado, né? Foi de 87 até 91, foi curioso isso também, né? O trabalho em Cabinda, o apoio financeiro, que a verba não saía de oferta missionária das igrejas da Aliança, não, tá? Era a verba da Sembras, tesoureira da Sembras. Sim. Né? Sim. O que a Igreja Aliança Brasileira fez... Sim. Naquela época ali, você lembra mais ou menos assim quantas igrejas nós tínhamos em termos de igrejas que já estavam ali estabelecidas, mais fortes um pouco? Acho que nós éramos em 10 igrejas só. Nós éramos em 10 igrejas. Sabe por quê? O André, você vai lembrar. Porque naquela época, a gente, no concílio de 91, mais ou menos, acho que estabeleceu-se um projeto chamado Projeto 222. Não sei se você lembra dessa. Né? Lembro. Então, o projeto 222 era a gente poder ter 20 igrejas, 2.000 membros até o ano 2000. Isso. Né? Então, por isso que era 222. Então, era 20 igrejas, 2.000 membros até o ano 2000. E naquela época, você sabe quantos membros nós éramos aqui na Aliança Brasileira, naquela época? Mais ou menos nem ideia. 500 membros no Brasil inteiro. Nós éramos 500 membros no Brasil inteiro. Né? E aí, quando surgiu esse projeto da Amacos, aí a Comissão de Missões Transculturais, que era sempre eu estava vendo aqui todas as atas dos concílios anteriores, sempre o relator da Comissão de Missões Transculturais era um missionário norte-americano, né? Era David Jones, era Anna Heminger, né? E assim, sempre missionário americano, né? E aí quando entrou a Amacos, o que aconteceu naquela época? A Sembras decidiu que o relator da Comissão de Missões Transculturais tinha que ser o presidente da denominação. Foi assim, uma coisa interessante também. Era o Sérgio Pinto, entendeu? Era o Sérgio Pinto. E aí o que aconteceu? Depois que o Sérgio Pinto fundou a Amacos, né? Eu creio que aí sim, eu acho que eu fui depois eleito, né? Relator da Comissão de Missões Transculturais, né? Eu fui eleito relator da missão. Então você também, além de ter sido o primeiro pastor ordenado nacional, foi também o primeiro nacional a assumir a Comissão de Missões Transculturais. Bom, se pelo concílio, né, o Sérgio Moraes Pinto, sendo presidente da Sembras, ele que deveria assumir a responsabilidade de missões transculturais, né, o Sérgio foi o primeiro, então. Na verdade. Mas assim, sim. De qualquer maneira, o que aconteceu foi exatamente isso. A gente assumiu missões transculturais, e uma coisa que eu descobri, na verdade, é o seguinte: se cada igreja, Brasil, Argentina e Chile, tinha que mandar $300 para sustentar o nosso missionário, era um missionário chileno, Pablo da Raidu, ele que era o missionário que estava plantando uma igreja lá na Bolívia. Então a Sembras, o primeiro projeto missionário foi Cabinda, com o David Jones e o Sérgio que foram lá. O segundo projeto missionário que a Sembras começou a se envolver foi Amacos, foi uma plantação de igreja lá na Bolívia, que graças a Deus, né, essa igreja lá na Bolívia, nesse período que foi feito investimento, plantaram-se 3 igrejas lá na Bolívia, se fundou a Sembras da Bolívia, né? A Aliança Cristã Missionária da Bolívia foi fundada lá também. Então, assim, graças ao trabalho que a gente participou na parceria.
Mas uma coisa que a gente descobriu naquela época é que esses $300 que a gente contribuía para missões aqui do Brasil não era de ofertas missionárias. Era do caixa da Sembrás também. Entendi. E foi aí que eu falei assim, não, a gente não pode ser assim, a gente tem que chamar as igrejas a participar, né, desse projeto. Aí, juntamente com isso, o que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, né, foi criado aquela moeda, né, o real, né, foi criado o real. Sim. Aquela época que a inflação era uma inflação galopante, né, tipo 30%, 40% ao mês, muitas vezes, né, de inflação, o negócio era doido. Fernando Henrique Cardoso, ele pegou um pouco a ideia lá da Argentina, né, um peso, um dólar, né? O Fernando Henrique também trabalhou, só que num sistema com dólar flutuante, ele pegou R$1, $1, né? Então, sim, aí que deu aquela estabilizada na economia brasileira, realmente foi bem positivo, na verdade, aquilo. E eu lembro até hoje que o pastor Davi Peters, na comissão de transmissões transculturais, olha só, o relator, eu acho que era eu, né? Aí o Davi Peters estava nessa comissão, aí ele falou assim, vamos então fazer uma campanha para a gente poder arrecadar a oferta missionária, né? Então a gente criou R$1 para o reino, né? Então a Comissão de Missões Transculturais, ela de certa forma é o embrião do que hoje nós somos o Departamento de Missões da Aliança, e aqueles $300, e agora entrando no R$1 para o reino, é o embrião do que hoje nós chamamos de promessa de fé. Exatamente. Exatamente. Então, na minha cabeça, sabe o que funcionou? Estava funcionando, sabe o quê? É assim, se nós somos 500 membros no Brasil inteiro, olha só, a raciocínio bem simplista, mas se nós somos 500 membros, e se cada membro ofertar $1 por mês, $1, gente, $1. Então, a gente conseguiria, como Aliança Brasileira, arrecadar $500. Sim. Certo? Qual que era o nosso projeto? $300 para a Macos, certo? $300. Então, a gente teria $300 e a gente teria mais $200, na verdade, de sobra de caixa para apoiar novos projetos. Certo. Né? E aí o que aconteceu? Naquela época surgiu também, não sei se o Zé Freitas está aí, mas surgiu isso aqui também, ó. Operação Cebu. Eu lembro disso Um projeto missionário de futebol. Muito legal. Um projeto missionário de futebol lá, que o Zé Freitas encabeçou, na verdade, né? E isso foi em 97 já. Isso aqui já foi em 97. Mas assim, surgiram vários projetos missionários, na verdade, que a gente queria apoiar. Por quê? Porque se a Sembrás, a gente estava assim, muito parado na área de missões, na verdade, não tinha nada de missões, só houve aquele Cabinda, que foi um trabalho que começou, parou, terminou, aí entrou a Macos, só que a Macos era assim, era Bolívia, era um missionário chileno lá, não tinha nenhum brasileiro assim envolvido nessa questão, a gente só estava fazendo parceria. Então a gente queria motivar vários projetos missionários de curto prazo, então surgiu esse Operação Cebu, lá nas Filipinas. Eu não lembro também, acho que o Romário também já estava querendo ir lá para a Índia, mas aí a gente mandou pela Kairos, mandou para o Peru. Então a gente começou a ter essas iniciativas. Isso. E aí esse R$1 para o reino começou a pegar. E a gente realmente conseguiu arrecadar quase $500, sabia? Assim, mais ou menos, a gente conseguiu arrecadar quase que $500, na verdade. Sim. E aí, no ano seguinte, a gente fez esse cartaz aqui. Isso aqui, eu não sei, o pessoal do marketing daquela época, né? Era bem diferente da época de hoje. Mas assim, a gente fez esse cartaz aqui, onde a gente, Deus ama o que dá com alegria. Campanha, não é mais R$1 para o reino, é R$1.000 para o reino. Ou campanha real para o reino. Ou seja, se a pessoa quiser dar $5, $10, né? Sim.
sim. E aí a gente começou a fazer isso aqui também para o projeto da Marcos, apoio do projeto da Marcos e outros projetos missionários Aham, da Sembras, né? E aí, assim, aham. começaram a fazer esse tipo de promessa de fé. Isso aqui é promessa de fé, Ô, Toshi, entendeu? cara, eu sabia que você tinha que estar nessa live hoje. É. Eu tinha certeza disso. E aí, Jamais a gente ia ver, eu acho, com tantos detalhes assim, até os envelopes você trouxe. e aqui, ó, Isso está me trazendo a memória, inclusive, e muito aqui, ó, por legal. minha promessa de fé, né? Nós fizemos aqui Aham, com a Sembrasa aqui e tudo mais, né? sim, Comissão de Missões aham, Transculturais, né? Entendeu? Então, que assim, legal. a gente começou Olha a só. fazer esse tipo de material, divulgar para as igrejas, né, sobre essa ideia de contribuir para missões, na verdade, né? E graças a Aham, Deus, eu acho assim, Deus foi grandioso, né? Porque levantou exatamente nesse período, na verdade, com esse estímulo, na verdade, de missões, e com a Marcos, que foi o Zé Freitas, que viajou muito comigo, né? Naquela época, o Zé Freitas foi um grande companheiro de viagens, né? Porque ele sempre me aham, ajudava. Operação Cebu, né? O pessoal acho que está perguntando aí, mas aham, acho que é Operação Cebu, que é uma cidade lá das sim. Filipinas, né? Então, e Uhum, aí o Zé Freitas e a gente viajando lá para esses países da América Latina, e a gente via assim, esses irmãos, os hermanos, né, da aliança lá, e era muito legal, porque a gente aprendeu muito também com eles, na verdade, sabe? Aprendemos muito como lidar com missões. Foi um aprendizado muito bom que eu e Zé, a gente pôde trazer para a Sembras, né? Então, sim. assim, aí a gente Uhum, começou a perceber que a aliança começou a realmente abrir mais, né, a sua realidade para aham. missões. E aí, assim, você, né, o Patrícia, Romário, Leialdo, Luiz, Luiz, que foi um dos primeiros aí para o isso. Japão. Então, É. assim, nossa, naquele período, aquela década de 90, gente, foi, não sei se posso dizer, a melhor safra de missionários, assim, no sentido que veio uma leva, assim, de muitos missionários Aham, e a gente conseguiu isso. enviar, a maioria praticamente, né? Sim. Nesse período, na Aham. verdade. Então, acho que foi Uhum, um boom, né? Um momento, assim, bem sim. histórico, né? Para a Sembras É. e a gente conseguiu realmente fazer com que a Uhum, aliança a gente pudesse despertar isso, né? E também a gente fez até isso uhum. aqui, ó, o primeiro encontro de líderes de missões, o ELIMA, né? Sim, sim, sim. Aham, Encontro de líderes de missões da Sebras, né? Aí esse aqui é o aham. convite do primeiro encontro com a programação, entendeu? Olha que Ou seja, legal. a gente entendeu o que a gente falava no concílio. Vamos estabelecer cada igreja um líder de missões, né? Por quê? Porque as igrejas ainda não estavam enxergando, né, toda essa realidade de missões. Aham, Então, o que a gente fez? Se as igrejas criassem um líder de missões, esses líderes de missões poderiam vir até na época era até São Paulo, né? Iria até São sim. Paulo e a gente fez esse encontro de líderes de missões para passar essa visão, para tentar despertar nas igrejas locais, né? A visão missionária Aham, e falar sobre os nossos sim. projetos, etc, etc. E também desenvolver essa ideia da campanha A Minha Promessa de Fé. E foi assim que acho que tudo começou. Eu lembrei até, Toshi, quando você falou que o Zé foi um fiel companheiro de viagem, eu lembrei que tinha também o Tíquico. Então, Você aqui, lembra? aqui. Olha ele. Isso aqui foi ideia Que do Davi legal. Mansky. Davi Mansky, trabalhando na Comissão de Missões Transculturais, assim, o relator já Aham, era um brasileiro, né? O relator já era um brasileiro, mas sempre tinha um sim. missionário americano com a gente. Então era Davi Peters, Davi Mansky, entendeu? E o Davi Mansky, Aham, ele que deu essa ideia da gente publicar, é como se fosse um boletim missionário da Aliança aham, Brasileira, né? E o Davi Mansky sim, chamou esse sim. negócio de tíquico, né? Por que tíquico, na Aham, verdade?
Tíquico, nosso fiel ajudante no trabalho do Senhor, dando a vocês todas as notícias a meu respeito para que possam saber como eu estou passando. Efésios 6, 21. Então, o Davi Mansky, ele criou esse Tíquico, né? E a gente começou a fazer assim, a publicação, né? Mensal, trimestral, alguma coisa assim. Aí também eu tenho guardado alguns Tíquicos também, né? Então, assim, são coisas que a gente fez para despertar e manter a visão missionária da Aliança Brasileira, né? E sempre, né, com essa ideia de contribuir para missões. Sim. Sim. Toshi, eu sei que em cada época, né, em cada geração, talvez podemos dizer assim, as coisas elas vão se renovando, né, do ponto de vista estratégico, até mesmo do jeito de transmitir a notícia. A gente está vendo aí, né, como essas coisas mudam de fato, né? Por outro lado, você mostrando tudo isso, eu confesso assim que eu tinha esquecido de muito desses detalhes. E que agora você começou a mostrar e a conversar, e isso me veio à mente. E eu fiquei pensando aqui, será que, de alguma maneira, a gente não deixou isso um pouco... Eu não estou falando da forma, né? A forma eu sei que ela pode mudar, mas será que, de alguma maneira, a gente não deixou alguns valores importantes para trás e talvez a gente sofra um pouquinho hoje com isso na denominação em termos de uma mobilização missionária como a gente já teve, né, no passado, né? Não sei se é um saudosismo meu, mas aquela vontade agora de ver essas coisas acontecendo, de ver o pessoal mobilizado em torno de missões, né? Entendendo, percebendo o evangelho indo a outros lugares, né? A partir das pessoas que a gente tem enviado, que a gente tem sustentado e tal, né? O que você acha disso, Tuxo? Bom, você perguntou para a pessoa errada, porque nostalgia é comigo agora já. Acho que a gente vai ficando velho, né, André? Poxa vida. Aí eu comecei a ler, você meio que me desafiou a entrar nessa live de hoje. Eu falei assim, aí eu fui lá, fui procurar meus arquivos antigos e fui começar a ler tudo isso aqui de novo. Aí realmente dá um saudosismo, né, na verdade. Mas assim, ao mesmo tempo, eu confesso a você, gratidão. Gratidão por toda essa caminhada, na verdade, sabe? De ver como é que Deus tem feito, né? Muitas coisas na vida dos missionários, né? Quando a gente vê hoje o Luiz lá no Japão, o que ele tem feito, eu fui no Japão no passado e ver o trabalho lá consolidado que ele tem lá, né? De ver você também, André, você agora já com o mestrado e tudo mais, em antropologia, e fazer esse trabalho que está fazendo, né? Eu lembro lá atrás, André, as suas lutas pessoais, eu lembro de tudo isso, e a gente vê assim como... você acompanhou bastante isso. Como foi muito legal esse crescimento, né? A gente vê o Lealdo também, que ficou aqui todos aqueles anos na Rússia, voltando agora, né, com essa pegada diferente de teologia, de estar ensinando. Então, para nós, eu acho que a Sembrás ganhou muito, na verdade, né? A gente tendo ainda o Danilo. Olha, não vai dar tempo porque a gente não tem muito tempo, mas olha só. Eu tenho um documento aqui, na verdade, que fala sobre o projeto Portugal. Olha só, no início da década de 90. E todo o processo está aqui. Todo o processo está aqui. A Aliança Europeia dando força, o presidente de missões aqui da América do Sul também dando força. Então, sabe, é um negócio muito interessante. Sim. A gente vê lá concretizado, imagina, né? O Danilo ali agora, concretizado. Então, isso tem... Então, são 40 anos atrás, é isso, né? 40 anos atrás, praticamente. Quase 90, 40. É isso mesmo. Quase 40 anos atrás. Tem lá o Danilo e a Elaine, e agora nós temos aí, eu diria, na ponta da agulha, né, usando de dado, o Silvio e a Simone, né, para compor a equipe lá, e a gente podendo sonhar com isso também, né?
e vendo isso, né, que como é que a gente pode, a partir desse saudosismo, né, vamos usar a palavra, e talvez se eu fosse dar um nome para essa live eu falaria isso hoje, né? Mas a partir desse saudosismo, talvez resgatar essa história no nosso coração aliancista, assim, a dedicação que a gente já teve para o trabalho missionário, né? Que talvez, assim, por uma razão que a gente não saberia explicar nesse momento, mas ele deu uma desequilibrada em algum momento. Né? E eu não estou me referindo aqui à questão da contribuição em si. É claro, a gente está falando de promessa de fé, semana que vem vai ser o lançamento da promessa de fé e tal, mas eu noto a própria mobilização assim, de conferências missionárias nas igrejas locais, né? Ou no distrito. Eu lembro aí em Brasília mesmo, eu lembro que você dizia que eu só falava de índio, né? E é Aí mesmo. em Brasília mesmo a gente teve uma conferência voltada para isso, né? Talvez a gente retomar isso com mais força, né? O encontro de líderes de missões, quem sabe num concílio desse a gente trazer isso à tona de novo, né? Estabelecer líderes de missões das igrejas, que podem ser até esse contato mais direto com o DMA. Enfim, Toshi, sabe que quando eu desafiei você para participar da live, eu confesso para você que eu não tinha noção do que isso ia gerar em mim, para ser honesto, né? Então, a minha cabeça ficou a mil agora com as coisas que você tem mostrado, tem conversado, né? De coisas que a gente pode retomar com mais força, boas ideias, né? E botar isso para funcionar mesmo, né? Sim. Realmente, você me falando isso, né? Lembra aquela camiseta que a gente fez com aquele desenho do cocar de índio? Sim. Na Aham. conferência missionária que nós fizemos aqui em Brasília, né? Então, assim, Aham. coisas assim que a gente fez e talvez, assim, para o pessoal que é da arte, né? Talvez não estava tão legal hoje, né? Mas naquela época funcionou, né? Então, Não, mas foi tudo feito à mão, você lembra? sim, sim, Cada camiseta feito à mão, não tinha nenhuma exatamente. camiseta uma igual à outra, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, de fato, naquela época você também aqui em Samambaia, só falando de índio, e no final você foi lá para os índios também, a Patrícia foi também, mais Aham. tarde Silvio e Simone também foram. Então, quer dizer, eu creio assim que a gente viveu um período, né, bastante desafiador. Sim. E claro, para mim, assim, uma coisa que acho que cabe como desafio de oração para nós hoje, né, é a gente pensar nas novas gerações de missionários também, né, que Sim. deve surgir, na Sim. verdade, Deus tem que levantar, né? E outra questão curiosa também que eu vejo, na verdade, que naquela época, lembra que eu acabei de falar sobre projeto 222? Ou seja, Aham. no início da década de 90, começou a ter esse despertamento missionário, né? Uhum. E ao mesmo tempo, nós chegamos nesse ponto de, ao mesmo tempo que a gente está tendo esse despertamento missionário, eu fazia parte olha só, eu era de missões, né? E eu fazia parte, como presidente do distrito aqui, do comitê do 222, ou seja, nós temos plantar mais igrejas, ou seja, dobrar o número de igrejas, né? Em 10 anos, dobrar o Uhum. número de igrejas até o ano 2000. Isso no início, no início, Sim. no início da década de 90. Então, assim, foi muito interessante. E eu poder dizer que a gente quase chegou lá, sabia? No ano Aham. 2000, nós chegamos a quase 20 igrejas mesmo. Chegamos a quase 20 igrejas. Uhum. E A chegamos a quase Michele, 2 mil membros. Chegamos a quase 2 mil membros. a Michele até perguntou quantos membros nós somos hoje. Eu confesso que eu não sei. Eu acho que nós estamos. Eu acho que nós passamos um pouquinho de 2.000, né? Na live do Biza, né? Acho que não lembro agora, eu posso pecar falando isso, mas ele falou alguma Aham. coisa de 2000 e alguma coisa também, 2000, Não 2200, lembro bem, mas eu 2300, acho que é por aí mesmo. alguma coisa assim Mas que ele sabe, falou. Tocha, o pessoal que tem acompanhado as lives, você, né, junto do DMA com a gente, eu, como presidente do DMA, eu confesso que a gente tem passado por muitas dificuldades de várias ordens, né?
dentro do departamento. Mas uma coisa que eu tenho me permitido, mesmo com toda a dificuldade, é não deixar de sonhar com a possibilidade de novos projetos. Se a gente pensa hoje do ponto de vista assim, financeiro, não tem nenhuma condição de a gente pensar num projeto novo. Nenhuma mesmo, né, diante de toda a circunstância. De qualquer modo, eu acho que a gente não pode também só se voltar para dentro daquilo que tem sido as nossas dificuldades e não pensar naquilo que pode estar por vir, né? Então, nesse aspecto, assim, também é encorajador ter essa conversa com você, né? Que me permite, assim, pensar nisso, né? Às vezes eu me pego pensando nisso, puxa, quando que a gente vai ter um novo missionário, um casal, uma família e tal, e que a gente vai poder pensar em novos projetos, né? Eu acho que vai chegar esse momento de novo, né? Mas, Tocha, eu queria já agradecer, estou vendo aqui, estamos chegando quase em 50 minutos, né? E às vezes a gente chega a 1 hora, às vezes nem chega a 1 hora e cai tudo, né? Então, de qualquer modo, eu queria agradecer a você já antes, porque eu sei que não é fácil para você, como você colocou, né? Então, eu sei que foi um desafio grande e que você topou isso. E eu vou fazer a propaganda que eu puder para as pessoas poderem assistir depois lá no nosso Instagram, né? Porque, olha, foi algo assim fantástico para mim olhar todo esse nosso passado e perceber que a gente não pode deixar essas raízes morrerem ali atrás, porque são elas que nos dão sustentação do que a gente está fazendo hoje, né? Então, a gente não pode apagar essa história, aquilo que foi conquistado e que não foi fácil de conquistar, né? Coloco aí na forma de batalha, né? Então, muitas pessoas batalharam, sangraram ali no campo para a gente chegar onde chegou agora, né? Então, a gente precisa continuar em frente com isso, né? Então, eu queria te agradecer assim, muito por isso e deixar esses minutinhos agora aí para você, se você ainda quiser comentar, falar sobre qualquer coisa, deixar livre aí para você. Ou se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, pode aproveitar esse momento aí. Bom, na verdade, eu queria aproveitar para dizer exatamente isso, que naquela época a gente começou com esse projeto 222 e, claro, a gente aprende errando, né? A gente aprende errando. E vamos continuar errando ainda em muitas coisas. Então, o que aconteceu conosco naquela época é o seguinte, a gente realmente estava sonhando, eu lembro até hoje, né? A gente estava sonhando em realmente enviar algum missionário brasileiro para terras longínquas, né? Na verdade. E a gente pensou assim, como é que nós vamos conseguir administrar ou cuidar de missionário tão longe se a gente não tem nem experiência de nada na área missionária? A gente não tinha experiência de nada. Então, uma coisa muito legal que aconteceu foi o projeto 222, porque a gente tinha uma ideia de plantar uma igreja lá em Fortaleza. Aí você vai lembrar um pouco também dessa história, né? A gente teve a ideia de plantar uma igreja lá em Fortaleza, no Ceará. Aí o que aconteceu? Então a ideia foi o seguinte, nós vamos plantar igrejas aqui dentro do Brasil, olha só, nós vamos plantar igrejas aqui dentro do Brasil para aprender a fazer missões. Esse foi o princípio. E tem que ser esse princípio ainda. Esse é o nosso princípio ainda. Se hoje a Sembrás também a gente está com esses projetos de plantação de igrejas, né? Existe esse projeto de plantação de igrejas dentro da Sembrás, a gente tem que aprender, com os erros, inclusive, né? E, infelizmente, né, o projeto lá em Fortaleza não deu muito certo, né? Na verdade. Mas a gente aprendeu muito, na verdade, né? A gente aprendeu muito como cuidar de um pastor, de um missionário longe, à distância, né? E a gente, isso deu elementos para nós, a gente criar aquele manual de trabalho de missões. Então, a gente, através dela, que a gente conseguiu também criar alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Então, assim, quero só dizer, mais uma vez, que às vezes a gente vive hoje um momento da Sembrás
que parece que é uma competição entre plantação de igrejas e missões. O que quer dizer que lá atrás não aconteceu isso. Trabalhamos juntos, plantando igreja e aprendendo a fazer missões juntos, né? Isso. Sabe, Toshi, eu sinto que hoje nós estamos convergindo nisso, nas Sim. plantações e missões. Sim. Né? E graças a Deus por isso também, né? Toshi, o Alberto está perguntando aqui como é que você vê o desafio para levantar novos missionários? Bom, boa pergunta, Alberto. Na verdade é o seguinte, eu creio que... eu estava conversando outro dia com não sei quem agora, não lembro, mas a gente tinha, na época, na Sembras, o chamado Dia do Vocacionado. Não sei se você lembra disso, André. Tinha uma data específica na Sembras, no calendário da denominação, chamado Dia do Vocacionado. Eu estava falando isso na diretoria da A.W. Tozer. Eu estava falando isso na reunião da diretoria da A.W. Tozer. Por quê? Porque a A.W. Tozer, ele não apenas trabalha com formação de líderes, mas também de pessoas que vão servir a Deus e vocacionados. Sim. Seja pastores, Sim. sejam missionários. Então, a gente tinha sempre o mês, na verdade. Falava-se o dia, mas a gente queria que fosse o mês que a igreja dedicasse com mensagens missionárias, com desafios para ministério, para consagração de vida. Então, se a igreja, né, coloca dentro do seu calendário uma série, né, uma série de mensagens que falam sobre serviço, ministério, consagração, né, eu acho que isso sempre vai despertar. E a gente tinha esses encontros nacionais também, onde tinha a moda, eu vou entrar em outro assunto, né, mas tinha a moda, né, que era a Mocidade da Aliança, né, na verdade. Isso. Tinha outro nome, o antigo, que eu esqueci, o pessoal mais antigo vai saber o nome. Eu acho que era JAM, eu acho que era Kojak também. Era Kojak. Congresso da Juventude Aliancista, alguma coisa assim. Então, assim, tinha uns eventos. E nesses eventos de jovens, que lamentavelmente hoje o Concílio não está fazendo mais encontro de jovens, esses congressos de jovens que deveriam acontecer, é um momento para a gente despertar os jovens mesmo, para missões, para consagrações ministeriais. Claro, salvação de vidas, mas também consagração de vidas para o ministério. Então, Alberto, eu acho assim que é a igreja local fazendo esse tipo de iniciativa, né? Estabelecer. Se a denominação estabelece, a igreja pode estabelecer. um período, né, de chamado, de fazer apelo, né, para consagração de vidas, para o ministério, para serviço na obra de Deus, né? E também, se a denominação também, ou o departamento de missões também fazer encontro de líderes de missões, conferências missionárias, e nessas conferências também a gente fazer apelo para missões, né? Acho que a gente vai ter resultados. Assim, a gente tem que criar a oportunidade. A gente tem que criar a oportunidade, né? Para Deus falar. Né? Acampamento de jovens. Acampamento de jovens, aí o Lauro está lembrando. Como eu falei, o congresso, né, de jovens tinha essa finalidade também. Né? Porque muitas vezes o acampamento de jovens é mais evangelístico. Mas esses congressos de jovens, na verdade, né, e conferências missionárias, a gente pega os crentes que dizer, gente, vamos servir a Deus, né? Naquela outra live que falaram sobre, não precisa ser pastor de tempo integral, de repente a sua profissão você pode ser missionário, né? Isso. Pode ser missionário na sua própria profissão, então é isso. Verdade, legal. Toshi, muitíssimo obrigado, tá quase aqui no finalzinho já. Quero lembrar as pessoas mais uma vez para terça-feira da semana que vem. Convide os seus amigos aí, divulguem na igreja local a live do DMA. Vai ser o lançamento oficial da Promessa de Fé. Hoje nós tivemos aqui com o Toshi, como vocês viram, uma aula aí da nossa história e raiz, olha aí, ó. Né? Da Promessa de Fé, do Departamento de Missões, né? De tudo que a gente já fez no passado. Eu até suspeito que a live de hoje ela foi melhor, ela provavelmente será melhor do que a próxima live, que é o lançamento da Promessa de Fé. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Mas, gente, chame as pessoas para estarem junto. Vamos retomar essa nossa história, essa nossa raiz aí. E, mais uma vez, Toshi, muito obrigado.
eu queria orar por você nesse momento. Se a live cair, não tem problema, caiu aí no meio da oração, senão dá tempo de nós dar um tchauzinho aí. Tá joia? Ok. Vamos orar. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela participação do pastor Tocha aqui conosco. Muito obrigado pela lembrança, pela memória, por aquilo que ele trouxe hoje, que é verdade, nos dá saudade, mas muito mais do que isso, nos desafia aos tempos que nós vivemos hoje e a perceber que o Senhor é o mesmo e mesmo diante das dificuldades que nós temos enfrentado, nós temos a absoluta convicção que o Senhor é muito maior do que tudo isso. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de ter o Tocha aqui, o modo como nós fomos desafiados. Com certeza teríamos muito mais ainda para aprender. Peço que o Senhor o abençoe, junto com a sua família, seu ministério em Brasília, por tantos anos que ele já tem se dedicado àquela igreja local ali. Sabemos também das dificuldades que tem enfrentado, sabemos também daquilo que tem compartilhado com alegria, Pai. Nós colocamos tudo isso na tua mão e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre ele e sobre aquelas pessoas que o Tocha tem pastoreado por aí. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Tocha. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí presentes. E terça-feira que vem, estamos juntos aí de novo. Tá bom, gente? Ok, valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Finalmente acabou. Acabou a tensão, né, Tocha? Acabou a tensão. Não quero de novo, não. E acabamos na hora. Faltam 30 segundos. Tá ótimo. Nós somos pontuais, André. Né? Foi ótimo demais. Muito bom. Valeu. Tá joia. A gente se conversa depois, melhor os bastidores. Eu prefiro bastidores. Joia. Beleza. Tchau, gente. Valeu. Vou encerrar aqui. Tchau. Deus abençoe a todos. Boa noite.